Objetos que ficaram da memória, não existe ou não serve mais. A facilidade que nós temos com o acesso às tecnologias às vezes nos faz esquecer como elas são recentes e como era a vida há décadas. A lista a seguir traz produtos que não existem mais ou só existem em lojas de quinquilharia e produtos antigos, mas de fato não têm mais utilidade. Confira alguns exemplos. A máquina de escrever tem seu rascunho lá no século XVI. Foi sendo desenvolvida e serviu de inspiração para os computadores. Curiosamente, se você errasse algo da máquina de escrever, tinha que refazer tudo, pois se apagasse, ficava com uma mancha por cima. O teclado atual dos celulares e computadores, conhecido como QWERTY, tem origem aí. Aquelas TVs grandonas, também conhecidas como TVs de tubo, marcaram a infância de muita gente e começaram a ser comercializadas no início do século XX. Hoje não existem mais, foram substituídos por aquelas fininhas mais fáceis de transportar e com resolução melhor, seja de plasma LED 4K, 8K ou outras. Quer uma TV de tubo? Só se for para ser peso de papel. O disquete é o avô do pendrive. Servia para armazenar dados como documentos, músicas, vídeos, etc. Foi substituído pelos CDs que também estão em desuso. O disquete é o avô do pendrive. Servia para armazenar dados como documentos, músicas, vídeos, etc. Foi substituído pelo CD que também estão em desuso. Os estojos de madeira não foram substituídos por uma tecnologia melhor, apenas por uma questão estética. Hoje os estojos escolares são feitos com tecidos, convenhamos, bem melhor, né? Os estojos de madeira não foram substituídos por uma tecnologia melhor, apenas por uma questão estética. Hoje os estojos escolares são feitos com tecido, convenhamos, bem melhor, né? Na época em que não existiam celulares e ou eram muitíssimos caros, as pessoas usavam os orelhões para ligarem na rua. O mais curioso é que você podia ligar para um orelhão também das duas uma. Ou você ligava a cobrar ou comprava umas fichas, uma espécie de cartão pré-pago. Até pouco tempo, as pessoas geralmente usavam uma câmera fotográfica para tirar fotos, com qualidade inferior à dos celulares atuais. Era comum revelar as fotos para poder vê-las depois. Imagine o Instagram da época. Hoje ainda existem câmeras, é verdade, mas geralmente são usadas por fotógrafo com 1001 utilidades e viralização na hora. Voltando mais no tempo, existia esse monóculo, que servia para ver fotos. A tecnologia avançou bastante, não é mesmo? Voltando mais no tempo, existia esse monóculo, que servia para ver fotos. A tecnologia avançou bastante, não é mesmo? As máquinas de costura ainda existem, mas com uma tecnologia bem mais avançada. Já houve um tempo em que ela era feita à base de manivela. As máquinas de costura ainda existem, mas com uma tecnologia bem mais avançada. Já houve um tempo em que era feita à base de manivela. Como existiam disquetes e CDs, também existiam pastas para guardá-los. Atualmente isso é passado.
Os simples pendrives têm memória gigantesca, mas você ainda pode armazenar seus arquivos na nuvem do desktop, etc. Melhoramos, não é mesmo? Como existiam disquetes e CDs, também existiam pastas para guardá-los. Atualmente isso é passado. Um simples pendrive tem memória gigantesca, mas você ainda pode armazenar seus arquivos na nuvem, no desktop, etc. Melhoramos, não é mesmo? Este celular aí já saiu de linha há tempo, só serve para peso de papel sem exagero. Hoje você não conseguiria nem fazer uma ligação com ele, que ficou famoso por popularizar o jogo da cobrinha entre os anos 80 e 2000 nos celulares da Nokia. Ah, quer jogar no Snake? Basta dar um Google. Os celulares tijolão são os primeiros celulares pesados e grandes. Não cabiam do bolso. Para ligar é necessário muitas vezes buscar sinal nas caixas de água. Sua grande vantagem era poder mandar um simples SMS. Nesse caso, o tempo nos ajudou. Os celulares tijolão são os primeiros celulares pesados e grandes. Não caminham bem nem do bolso. Para ligar é necessário muitas vezes buscar sinal nas caixas de água. Sua grande vantagem era poder mandar um simples SMS. Nesse caso, o tempo nos ajudou. Antigamente, jogar um simples videogame era difícil e exigia muita burocracia como usar esse conversor. Antigamente, jogar um simples videogame era difícil e exigia muita burocracia como usar esses conversor. Os Tazos eram um disco colecionável que foi uma febre entre as crianças do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje em dia, a criança só quer saber de jogos eletrônicos. Os Tazos eram um disco colecionável que foi uma febre entre as crianças do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje em dia, a criança só quer saber de jogos eletrônicos. Por falar em jogos eletrônicos, o que dizer do Atari? Foi uma empresa que popularizou o videogame entre os anos 70 e 80. Hoje ela não existe mais, mas a paixão por jogos segue viva. Por falar em jogos eletrônicos, o que dizer do Atari? Foi uma empresa que popularizou o videogame entre os anos 70 e 80. Hoje ela não existe mais, mas a paixão por jogos segue viva. Os telefones existem desde o final do século X e X. Deixa eu ver. X e X. Que número romano é esse? X e X, eu quero saber que número romano é esse. 1800? Que número romano é esse? Deixa eu ver. Século X e X. O século X e X começou em 1º de janeiro de 1801 e terminou em 31 de dezembro de 1900. Ah, no século de 1800. Deixa eu ver aqui. Tabela números romanos. Deixa eu ver aqui. X e X. Tô curioso para saber que número romano é esse. X e X. Número romano X e X. Deixa eu ver aqui. X e X, no século XIX. Isso. X e X. 19, tá. Os telefones existem desde o final do século XIX. Houve um tempo em que era necessário discar os números para poder ligar para alguém. Literalmente, hoje em dia já dá para ligar apertando só um botão.
Os telefones existem desde o final do século XIX. Houve um tempo em que era necessário discar os números para poder ligar para alguém. Literalmente, hoje em dia, já dá para ligar apertando só um botão. Os fogões ainda existem, você sabe disso, mas houve um tempo em que eles vinham com tampas muitas vezes usadas para guardar panelas. Os fogões ainda existem, você sabe disso, mas houve um tempo em que elas vinham com tampas muitas vezes usadas para guardar panelas. Fax, esse aparelho realmente acabou. Ele era uma espécie de carta que, aliás, também está acabando com o e-mail. Fax, esse aparelho realmente acabou. Ele era uma espécie de carta que, aliás, também está acabando com o e-mail. As fitas VHS serviam para armazenar vídeos, principalmente filmes. Depois houve a evolução para os DVDs. Hoje em dia, com o YouTube, convenhamos, tudo está mais fácil. As fitas VHS serviam para armazenar vídeos, principalmente filmes. Depois houve a evolução para os DVDs. Hoje em dia, com o YouTube, convenhamos, tudo está mais fácil. Esses aparelhos pequenos aí se chamam Discman e serviam para ouvir música, mas também tinham uma limitação física. Hoje em dia tem aplicativos para isso, além do YouTube avançamos, não? Esses aparelhos pequenos aí se chamam Discman e serviam para ouvir música, mas também tinham uma limitação física. Hoje em dia tem aplicativos para isso, além do YouTube avançamos, não? Os pages são o avô do WhatsApp e pai do SMS. O curioso é que o WhatsApp para muitos já está perdendo espaço para outros aplicativos, concorda? Os pages são o avô do WhatsApp e pai do SMS. O curioso é que o WhatsApp para muitos já está perdendo espaço para outros aplicativos, concorda?